O ser humano, como ser social que é, sempre teve a necessidade e motivação para comunicar. Precisamos de comunicar os afetos, as ideias, as controvérsias, as inseguranças, as nossas conquistas ou fracassos. Apenas comunicar. Podemos refletir sobre histórias que todos ouvimos, por parte dos nossos familiares ou amigos mais velhos, e perceber a grandiosidade e importância que uma mensagem podia ter na vida de alguém. Aquele telefonema da família que estava longe, a importância que tinha nesses mesmos tempos. Antigamente, quando precisávamos de entregar uma mensagem escrita, era enviada via CTT com um telegrama. É o mais parecido com o que hoje conseguimos alcançar em segundos, com um telemóvel ou acesso a um correio eletrónico ou uma rede social que permite o envio de mensagens. A comunicação, a troca de mensagens, não viveu sempre neste tempo em que tudo está na nossa mão, ou C7 com um simples clique. A internet surgiu a partir de pesquisas militares nos períodos áureos da Guerra Fria. Qualquer mecanismo, qualquer inovação, qualquer ferramenta nova poderia ajudar neste conflito liderado pela União Soviética e pelos Estados Unidos. As duas superpotências compreendiam a eficácia e a necessidade absoluta dos meios de comunicação. Então foi idealizado um modelo de troca e partilha de informações que permitisse a descentralização das mesmas. Assim, se o Pentágono fosse atingido, as informações armazenadas ali não estariam perdidas. Era preciso, portanto, criar uma rede, a ARPANET. Este projeto surgiu como resposta do governo americano ao lançamento do Sputnik pela ex-União Soviética. Inicialmente, a ideia era conectar os mais importantes centros universitários de pesquisa americanos com o Pentágono. O ataque inimigo nunca aconteceu, mas o que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não sabia era que dava início ao maior fenómeno mediático do século passado, o único meio de comunicação que em apenas 4 anos conseguiria atingir cerca de 50 milhões de pessoas. Foi somente no ano 1990 que a internet se expandiu e começou a alcançar a população em geral. Neste ano, um engenheiro inglês, Tim Berners-Lee, desenvolveu a World Wide Web, possibilitando a utilização de uma interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e visualmente interessantes, e também para facilitar a navegação pela internet. Os estudantes passaram a procurar informações para pesquisas escolares. Outros utilizadores procuram diversão em, por exemplo, sites de jogos. As salas de chat tornaram-se pontos de encontro para conversas virtuais a qualquer momento. Outro exemplo que podemos ter foi o das empresas que descobriram na internet um excelente caminho para melhorar os seus lucros e as vendas online dispararam, transformando a internet em verdadeiros centros comerciais virtuais. Nos dias atuais, é impossível pensar num mundo sem internet. Ela tomou parte dos nossos lares. Estar conectado ao mundo passou a ser uma necessidade de extrema importância. Foi também na década de 80 do século passado que a internet passou a ser utilizada em Portugal. No entanto, até aos primeiros anos da década de 90, o acesso e utilização da internet estava praticamente circunscrito a algumas centenas de pessoas na comunidade académica e científica portuguesa, em particular na área da informática e computação. Para melhor perceber a real expansão da internet em Portugal, interessa perceber os números. Os utilizadores de internet em Portugal aumentaram 10 vezes nos últimos 16 anos, passando de uma incidência de 6,3% em 1997 para os 62,3% em 2012. Alguns autores defendem que a internet pode fortalecer a participação na sociedade, pelo facto de criar, abrir e permitir mais e novos contextos de envolvimento e de mobilização social. Assim, importa perceber como é que este crescimento influencia o nosso cotidiano. A ideia de rede social não é nova nem atual. Na verdade, é um conceito usado há já mais de um século para designar as relações estabelecidas entre elementos de um determinado sistema social. O acesso a redes sociais como o Facebook e o MySpace é a atividade preferida dos jovens entre os 8 e os 18 anos. Um estudo conclui que, diariamente, 40% dos jovens acedem a um site de redes sociais, dedicando-lhes quase 1 hora por dia. O Facebook teve a originalidade de trazer para o espaço de cada um informações de outras pessoas. É a rede social com maior relevância e impacto na internet. O número de utilizadores em todo o mundo já ultrapassou os 1.000 milhões. Em Portugal estão contabilizados cerca de 4,7 milhões de utilizadores. A nível global, o tempo médio passado no Facebook por mês é de 6,3 horas. Todos os dias são efetuados 3,2 bilhões de likes e comentários. Em Portugal, a faixa etária dos utilizadores mais frequentes situa-se entre os 25 e 34 anos.
As redes sociais mais utilizadas são o Facebook, o YouTube, o Google, o LinkedIn e, por fim, o Twitter. As redes sociais são hoje importantes para as marcas, que de forma rápida, envolvente e dinâmica podem interagir com os seus consumidores. Para além disso, os telemóveis com acesso à web trouxeram uma nova facilidade aos utilizadores. Em qualquer lugar, a qualquer hora, podem colocar e consultar um conteúdo numa rede social. Os utilizadores das redes sociais encontraram uma forma de se unirem sobre algum tipo de fenómeno social, no Estado ou no país. Estas também se tornaram uma ferramenta para as grandes revoluções populares. Lembremos-nos, por exemplo, em Portugal, do movimento contra a Troika. As redes sociais oferecem-nos diariamente oportunidades de conhecer pessoas, estar a par das últimas notícias, encontrar emprego, saber, conhecer, partilhar, escrever, colocar uma fotografia do local onde estou. No entanto, o estar no mundo virtual pode ter também outro tipo de influências. Desenhar um perfil online hoje em dia é fácil e gratuito. Construir e desconstruir faz diariamente parte da vida de muitos jovens e adultos. Este movimento constante de controlo do que querem ser pode facilitar a adaptação de muitas pessoas ao seu dia-a-dia. Mas esta facilitação também influencia a não responsabilização. As redes sociais deram abertura às pessoas para se expressarem e muitas vezes mostrarem o seu talento, e nesta partilha existe desde logo um feedback instantâneo, que pode motivar as pessoas e até mesmo ajudá-las a construir e seguir alguns sonhos e objetivos. Mas também assistimos a excessos, como por exemplo o roubo de identidade. A popularidade das redes sociais e a velocidade que é característica ao mundo online criaram novas maneiras de estar em sociedade e muitos empregadores, por exemplo, utilizam as redes para julgar o outro. Assim, torna-se urgente explicar às pessoas que estas redes podem ser um livro aberto e todos os conteúdos que são colocados podem ser vistos por terceiros. É importante que as pessoas consigam filtrar as informações e os conteúdos virtuais. As redes sociais online têm também a capacidade de disseminar determinadas informações e suprimirem outras. Os utilizadores podem emitir mensagens que serão difundidas na rede. Assim, a difusão de informações pode adquirir contornos diferentes da mensagem real ou inicial. Muitos defendem que a internet afasta as pessoas da família e amigos e contribui para o isolamento. Outros consideram que, pelo contrário, este meio de comunicação abre muitos horizontes a outros utilizadores e que lhes permite precisamente não se afastar das pessoas, pelo que podem interagir até com aquelas que estão mais longe. A comunicação, através dos instrumentos tecnológicos, é feita de forma fácil e rápida, mas a interação, o contacto físico numa comunicação virtual são quebrados. Nesta ficam de fora os gestos, as expressões faciais, o tom de voz que são importantes na comunicação entre duas pessoas. As redes sociais têm o efeito de diminuir o sentimento de solidão e isolamento. Estudos referem que o uso de redes sociais pode levar adolescentes a manifestar tendências narcísicas e torná-los mais vulneráveis à ansiedade e depressão. Os jovens, com forte presença no Facebook, podem mostrar comportamentos antissociais, manias e tendências agressivas e pode dificultar a concentração nos estudos. Devemos atuar na prevenção, na vigilância, para que os nossos jovens possam fazer uma utilização segura e equilibrada da internet e das redes sociais, para que sejam críticos, para que possamos evitar ao máximo os efeitos negativos desta utilização. Mesmo com a redução dos custos de acesso aos meios de comunicação, há ainda quem não tenha possibilidades de os utilizar. Pessoas com poucos rendimentos, pessoas com mais idades, pessoas com deficiências de alguns níveis, nascendo com esta nova realidade, uma nova forma de exclusão social, a infoexclusão. Os efeitos positivos e negativos das redes sociais são muitos e variados. Seria impossível retratar e aprofundar todos os efeitos. Todavia, independentemente da utilização de cada pessoa, é importante não se isole, nem se transporte para uma vida virtual. É importante mediar esta utilização em qualquer idade.